Fala pessoal, bom dia. Professor André Nascimento aqui. E hoje a gente está com a continuação da resolução das questões de matemática do vestibular de 2026.1 da UES. E a questão 15 diz o seguinte: sabe-se que, se A e B são números reais positivos, o gráfico da equação, essa equação, desenhado em um plano munido do sistema de coordenadas cartesianas ortogonal usual, é uma elipse, cujo centro é a origem, certo? Aí o que é que ele diz mais? Se o ponto Q de coordenadas 1 e 0 pertence ao gráfico e o ponto P de coordenadas 0 e raiz de 3 é um dos focos dessa elipse, então o produto de A vezes B é igual a... Bem, pessoal, vamos iniciar pela equação geral da elipse, ó. Ele me dá essa equação aqui, ó. AX ao quadrado mais BY ao quadrado igual a AB como equação geral da elipse. Então, dividindo o primeiro e o segundo membro por AB, né, a gente vai obter o quê? Ó? AX ao quadrado dividido por AB mais BY ao quadrado dividido por AB igual a AB dividido por AB. Agora eu posso simplificar, ó. Esse A, esse B com esse B e esse AB com esse AB. E aí eu vou obter x ao quadrado sobre b mais y ao quadrado sobre a, isso igual a 1. E isso é a equação reduzida da elipse. O que a questão me diz? Ó? Ela me diz que esse ponto Q pertence à equação dessa elipse. Eu vou pegar a equação da elipse, né, e vou substituir os pontos, ó, já que esse ponto pertence a essa elipse. Então, eu vou obter o quê? Ó? Substituindo aqui, ó, o ponto 1, 0. No lugar do x eu substituo por 1 e no lugar do y eu substituo por 0. Eu vou obter 1 ao quadrado sobre b mais 0 sobre a, isso igual a 1. 0 sobre a, isso é igual a 0, então eu vou ficar apenas com 1 sobre b igual a 1. E daqui eu tiro, pessoal, ó, que b é igual a 1. O que a questão me diz mais? Ó, que o ponto P de coordenadas 0 e raiz de 3 é um dos focos dessa elipse. Então, eu vou pegar o plano cartesiano aqui, ó, e vou colocar ele como um dos focos, né? 0 raiz de 3, pessoal, pertence ao eixo Y, né? E por esse foco estar sobre o eixo Y, a gente sabe que essa elipse ela vai ter esse formato. E como os eixos eles são simétricos, se 0 e raiz de 3 é um dos eixos, 0 menos raiz de 3 seria o outro foco dessa elipse, tá? A equação reduzida da elipse, né, ela é assim, é desse tipo aqui, pessoal. X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, tudo isso igual a 1. Esse A, ele é o que vai dizer, né? Esse A, ele determina o tamanho dessa elipse, né? O A, esse tamanho aqui, ó, ele é 2A, é como se fosse o tamanho horizontal da elipse, e o tamanho vertical da elipse, pessoal, é 2B, onde esse A e esse B aqui são os denominadores. Aí quando a gente olha para a equação reduzida aqui da minha elipse, que eu tenho B no denominador, né? Só que esse denominador ele deveria estar ao quadrado. Ou seja, esse tamanho 2A aqui, na verdade, ele vai ser 2 raiz de B, por conta que o denominador não está ao quadrado. E esse tamanho vertical, né, que é 2B, no caso aqui vai ser, de acordo com a equação da elipse, né, ele vai ser 2 raiz de A. Aí daqui, pessoal, a gente obtém esse triângulo aqui, ó, que ele é um triângulo retângulo, né, pessoal? Ó, ele é um triângulo retângulo e eu tenho essas medidas. Porque, perceba, essa base ela é a metade do segmento 2 raiz de B. Então, a base desse triângulo é raiz de B.
A altura desse triângulo é raiz de 3. Eu estou tirando essa raiz, né, pelo ponto que foi dado. E quem é que vai ser a hipotenusa? A elipse ela tem uma propriedade que diz o seguinte: essa distância aqui, por conta da propriedade da elipse, ela vai medir a metade da distância vertical, né? Se a distância vertical é 2 raiz de A, então essa medida que é a hipotenusa desse triângulo retângulo vai ser raiz de A. E agora eu tenho aqui, ó, um triângulo retângulo, né, que eu posso aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras nesse triângulo retângulo, eu vou obter o quê? Ó? Quadrado da hipotenusa A, né, igual raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3, mais raiz de B, isso é igual a B. Raiz de B ao quadrado é igual a B, né? Só que a gente já descobriu que B é igual a 1. Então, a gente vai substituir, ó. A igual 3 mais 1, A igual a 4. Descobri o A e o B, agora, para encerrar a questão, basta que eu multiplique A por B, que vai dar 4 vezes 1 igual a 4. Então, o gabarito aqui é a letra B. A questão 16, ela diz o seguinte: no espaço tridimensional, a medida em metros cúbicos do volume de um cubo inscrito em uma esfera, cuja medida do raio é igual a 1 metro, é igual a... Bom, pessoal, a gente vai iniciar aqui partindo desse cubo, né? Vamos desenhar esse cubo. Ó, ele diz que... A questão diz que eu tenho um cubo que ele está inscrito em uma esfera. Inscrito significa que ele está dentro. Então, é como se esse cubo ele estivesse dentro de uma esfera, que essa esfera tem raio 1. Digamos que esse seja o centro da esfera. Pessoal, se o raio é 1, quer dizer então que do centro para essa aresta do cubo, essa medida é igual a 1, né? E do centro para essa outra aresta também vale 1. Ou seja, a diagonal interna do cubo vale 2, certo? E essa medida aqui da base, pessoal, ó, a gente consegue obter essa medida, né? Digamos, por exemplo, que a minha base tenha lado L, um lado L qualquer, né? Se é um quadrado a base, todos os lados são iguais. Essa medida eu consigo obter ela através do teorema de Pitágoras. Ó. Qual é essa medida? Esse aqui é L e aqui é L. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou obter x ao quadrado mais L ao quadrado mais L ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado igual a 2L ao quadrado. Aplicando a raiz, eu vou obter que x é igual a L raiz de 2. Então, essa medida, se eu chamar a aresta do cubo de L, ela vai ser L raiz de 2. E para finalizar esta medida, né, ela será L, que eu já defini como a aresta do cubo. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, pessoal, ó, de hipotenusa 2, base L raiz de 2 e altura L. E aí, aplicando Pitágoras, eu consigo descobrir quem é o lado desse cubo. Vamos aplicar Pitágoras aqui, ó. Vou obter 4 igual L ao quadrado mais L ao quadrado vezes 2. Simplificando, pessoal, vou obter o quê? 4 igual a 3L ao quadrado. 4 terços igual a L ao quadrado. Aplicando a raiz agora, vai ficar o quê? Ó? Raiz de 4 sobre raiz de 3, que é igual a 2 sobre raiz de 3. Aí, racionalizando, né? Ó, explicando raiz de 3 no numerador e no denominador, eu obtenho 2 raiz de 3 sobre 3. Isso é a aresta do meu cubo, mas a questão me pede o quê? Ó? Ele quer saber o volume desse cubo. Para calcular o volume, pessoal, o volume de um cubo ele é bem simples, né? Aresta ao cubo. Então, se a aresta desse cubo é 2 raiz de 3 sobre 3,
O seu volume é 2 raiz de 3 sobre 3 ao cubo, né? E aí eu vou obter o quê? Ó? 2 ao cubo, 8. Raiz de 3 ao cubo, 3 raiz de 3. E 3 ao cubo, 27. Esse 3 eu posso simplificar com esse 27, né? Aí eu fico com 9 no denominador. E após essa simplificação, eu obtenho que o volume desse cubo é 8 raiz de 3 sobre 9. Gabarito letra C. Se você gostou desse vídeo, não esquece, curta, comenta e compartilha para me incentivar a produzir mais conteúdo para você.